Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Douglas, sou médico formado no exterior, em processo de revalidação para o Brasil. Já fiz a primeira etapa para o Revalida e fui aprovado. E recentemente, agora no último fim de semana, fiz a segunda etapa do Revalida. Então, se você quer saber sobre medicina, revalidação de diploma, já se inscreve aqui e dá um like nesse vídeo que eu vou falar sobre tudo isso para vocês, tá bom? Então, hoje eu vim falar para vocês sobre a minha experiência nessa última prova. Então fiquei sumido aqui, fiquei sem postar vídeo alguns dias, umas 2 semanas talvez. O último vídeo que eu postei aqui foi ainda sobre o Mais Médicos. O pessoal fez inscrição, eu aconselhei bastante pessoal dos grupos do WhatsApp, aqui pelo canal, nos comentários lá, fui ajudando bastante a galera. E infelizmente foi o que eu falei, gente, só entrou perfil 1, para perfil 2 muito difícil, entraram perfil 2 também, mas foram muito poucos. Então, é o que eu falei, pessoal, validação ser na via prioritária, porque dependendo do Mais Médicos é muito difícil. Então hoje eu vou comentar um pouco para vocês sobre a minha segunda prova de revalidação. Para quem não sabe, eu já fiz da primeira vez, a minha primeira prova da segunda fase. Faltou 0,45 décimos para eu ser aprovado, foi muito pouco, foi triste, mas infelizmente acontece. E eu fiz de novo, agora no fim de semana passado. E o que eu achei dessa prova? Bom, primeiramente eu achei uma prova relativamente mais simples. Por quê? Porque eu achei que caíram temas que foram mais temas do dia a dia. Eu até brinquei com o pessoal que parecia que no primeiro dia eu estava fazendo 5 estações de medicina de família da comunidade. Porque foram temas mais simples e foram abordados de forma mais simples. No segundo dia foi um pouco mais difícil para mim, particularmente. Eu vi que para alguns colegas também foi mais difícil e para outros não foi tão difícil, mas eu vi que foi de acordo com o nível de conhecimento de cada um. Vou explicar melhor para vocês. Então, comparando com a primeira prova que eu fiz, eu achei no geral, óbvio, uma prova mais simples. Então, nessa prova a gente teve hepatite em clínica médica, a gente teve síndrome dos ovários policísticos em GO, a gente teve pré-diabetes em medicina de família e comunidade, nós tivemos abdômen agudo obstrutivo por hernia inguinal em cirurgia, nós também tivemos reação à vacina pertussis, nós também tivemos solicitação para uso de canetas emagrecedoras, síndrome metabólica, avaliação de pré-diabetes, infecção urinária na gestante e isso. Não sei se eu estou esquecendo alguma estação, mas já deu para vocês terem ideia de um pouco dos temas. O que eu achei? Eu achei que nessa prova, nessa edição, os atores estavam muito bem preparados. Óbvio que isso varia de lugar para outro. Eu vi que teve muita gente que escolheu fazer a prova em BH, que foi onde eu fiz, por causa da organização, porque outros lugares que eles já tinham feito foi muito desorganizado. E eu recomendo muito fazer em BH, a organização é 100%, todos são muito bem treinados. Eu percebi que muitos dos que estavam na edição passada estavam nessa edição também, ou seja, já tem uma turma que já entende do processo, já sabe como é o formato da prova, então acho que isso facilita no aprendizado de como lidar com a prova e como ajudar a gente a fazer uma prova melhor. Toda a organização foi 100%. Na última edição eu fiz a prova na parte da manhã, nessa eu fiz a prova na parte da tarde. Foi muito melhor fazer na parte da tarde, pelo menos no primeiro dia, porque à tarde você pode fazer a prova e depois que você termina você pode ir embora. Você vai para a salinha, aí eles entregam um lanche, entregam os seus pertences, vão chamando ali e depois você já pode ir embora. No segundo dia eu fiquei para a última turma, então eu tive que esperar todo mundo fazer, porque eu cheguei um pouco atrasado. Tive que esperar todo mundo fazer e aí depois eu fiz, aí tem que responder o questionário de satisfação lá do INEP e aí depois eu fui embora. Então no segundo dia eu demorei, fiquei bastante tempo, mas no primeiro dia foi bem rapidinho. Então, sugestão para vocês, se vocês forem fazer no período da tarde, tentem chegar com antecedência para vocês fazerem na primeira turma, que aí vocês já fazem e já vai embora, entendeu? Se vocês forem fazer de manhã, infelizmente vocês vão ter que fazer e vão ter que ficar lá até todo mundo do período da tarde sair para vocês serem liberados. Então vocês vão ficar um tempinho lá. Eu achei os temas um nível bacana. Nos PEPs, os PEPs eles dessa vez eles vieram, eu diria assim, mais revisados. Não tinha muita coisa para poder entrar com recurso dessa vez. Não tinha tanta margem para erro, não tinha
tanta coisa que dava para entender de forma diferente. Então, foram muitos poucos recursos que foram feitos. Pelo menos eu coloquei muito menos recursos que eu coloquei na prova passada. No geral, eu vi os professores dos cursinhos falando isso também. E uma coisa que eu achei que dificultou um pouco foi a questão de eles cobrarem mais itens para pontuar como adequadamente. Ou seja, vamos supor que tinha 5 itens para você falar. Antes, às vezes eles deixavam até 3 já é adequado. Dessa vez foi pelo menos 4 adequado, ou tem que ser 5 para ser adequado. Então eu senti que subiu um pouquinho o nível nesse quesito. E outra coisa que eu percebi também que foi bem nítido é que eles começaram a cortar bastante os pontos de apresentação. Antes, às vezes pontuava meio ponto a apresentação. Eu já vi pontuar 1 ponto inteiro por apresentação. Em medicina de família e de comunidade, como isso continuou sendo meio ponto, mas os outros eles já baixaram para 0,2. Ou seja, já não é tão fácil quanto era antes você ganhar alguns pontos, mesmo que você não soubesse nada da estação. Porque antes você cumprimentou, falou seu nome, identificou a pessoa, meio ponto. Perguntou o motivo da consulta, meio ponto. E aí você ia ganhando ponto de forma mais fácil. E eu senti que dessa vez eles diminuíram um pouquinho isso e jogaram mais os pontos para aquelas coisas que importam mais para estação, para diagnóstico, para tratamento, para fatores de risco e tudo mais. Então eu senti que nesse ponto deu uma dificultada. No geral, eu senti que foram estações mais básicas, muitas vieram pedindo para falar sobre mudança do estilo de vida. Então você indicar lá, fazer atividade física, 150 minutos por semana, fazer uma boa alimentação, comer mais verduras, frutas e legumes, não comer alimentos processados, não comer gordura, alimentos industrializados, parar de fumar, parar de beber. Eu percebi que isso aqui, essa indicação veio mesmo em pacientes que não diziam que fumavam ou que bebiam. Antigamente, até se você for treinar, você vai ver que tem bastante indicação nos pacientes que falam que bebem ou fumam. E eu percebi que nessa estação começou a vir isso. Eu indico o senhor a não fumar, eu indico que o senhor não consuma álcool, ainda que o paciente falasse que ele não consumisse. Entendeu? Então eu senti essa leve diferença. Eu acho muito interessante vocês que vão se preparar para as próximas, já colocar isso no esqueleto de vocês para vocês garantirem esse ponto. Exame físico, eu senti também que não teve que fazer um detalhamento do exame físico, como em outras edições já pediram. Eu quero inspeção, palpação, percussão, escuta, papapá. Isso é importante só quando você tem alguma coisa característica. Vamos supor que você vai fazer igual teve abdômen agudo obstrutivo. Lá tinha inspeção, palpação, percussão, ausculta de abdômen. Mas por quê? Porque era um abdômen agudo. Então, dá para a gente ir vendo vários padrõezinhos do INEP e a gente entendendo como que eles estão se posicionando com relação a isso. Então, para você que se prepara, faz uma boa preparação e principalmente depois que você não tem mais esse peso de ter que fazer a prova, que você vai pegar um gabarito, você vai ler tranquilo, sem aquela pressão de fazer a prova, você consegue identificar esses padrões, sabe? E é muito interessante se vocês conseguirem fazer isso também. Eu acho que muitas pessoas em mentoria conseguem focar nisso justamente por causa disso, porque quando você não tem essa pressão da prova, você consegue ver uns pontos ali muito interessantes e você consegue direcionar o seu estudo para isso. E uma mudança muito grande que teve nessa prova foi a questão da discursiva. Na verdade, já tiveram quesitos discursivos em outras provas, várias pessoas deram relato disso aí, mas um posicionamento do INEP mais direcionado agora nessa prova de que teria o componente discursivo por eles terem tirado a discursiva lá da prova teórica. Então vieram para nós os componentes discursivos, que foram os seguintes: na estação da hepatite C veio um encaminhamento. Então o que você tinha que fazer? Um encaminhamento da paciente para a unidade básica de saúde para fazer a vacinação contra hepatite B, porque ela não era vacinada e ela era técnica de enfermagem e tal, então você tinha que fazer esse encaminhamento para ela. Na estação de infecção urinária na gestante, você tinha que fazer o receituário. Então você tinha que prescrever lá, tinha várias opções de antibiótico, né? Porque eles deram
o antibiograma, então dava para você ver lá o que era resistente, o que dava para passar. Então você escolhia um daqueles ali. Então o antibiótico em si você já sabia qual você poderia escolher, mas você teria que ter noção da dose, da via e de quanto em quanto tempo que o paciente ia tomar. Então eles deram uma folha impresso, já tinha lá o seu nome e CPF, você tinha que colocar lá. Essa eu errei, infelizmente. Era simples e eu errei. Eu coloquei lá, por exemplo, nitrofurantoína, 75 mg de 12 em 12 horas por 7 dias. Na verdade era de 100 mg. Eu acabei errando. Na verdade acho que eu coloquei de 6 em 6 também e de 12 em 12. Então é uma coisa simples. Eu não acredito que eles pediriam uma medicação muito complexa. Talvez fosse uma medicação clássica, pode ser que eles pedissem. Então talvez seja interessante vocês começarem a incluir essa questão de dose no estudo de vocês. O que eu imagino que possa ser de coisas clássicas, por exemplo, de tuberculose, hanseníase, talvez de... Então esse tipo de doença que já tem um protocolo muito específico ali, as drogas e com as doses, pode ser que seja interessante vocês se lembrarem das doses, porque pode ser que nas próximas edições eles venham a cobrar. Então era mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês. Foi uma prova que me deixou com uma sensação muito boa no primeiro dia, porque eu senti que eu tinha ido médio em tudo, eu não senti que eu tinha ido mal em nenhuma, e muito inseguro no segundo dia. Por quê? Porque as estações de reação vacinal e a estação de hepatite, eu estava muito fraco nesses conteúdos. Então eu senti que eu fui mal nessas duas. E a gente sabe que é muito ruim quando você vai muito mal em uma, porque é muito difícil de você recuperar. Então se você tira 2, 3 numa estação, é mais difícil você recuperar do que se você tirar 5 ou 4,5 em 3 estações. Então o ideal é que vocês foquem em manter um nível mínimo para que uma estação que vocês tirem uma pontuação a mais, e com certeza vocês vão tirar muito ponto em uma estação, vocês consigam equilibrar com aquelas outras que vocês não foram tão bem, tá bom? Eu mudei bastante a minha estratégia de estudos da primeira para a segunda etapa, porque vi isso, que eu não podia chegar lá e tirar muito baixo em uma estação. Eu podia até ir mal, mas eu não podia tirar uma nota muito baixa. Eu tinha que garantir pelo menos, no mínimo, ali uns 4 pontos, que fosse 5. Então, eu mudei isso com relação à minha forma de estudar e eu espero que isso tenha dado. Vou esperar aí agora, infelizmente, só daqui 2 meses que vai sair o definitivo. Mas, enquanto isso, eu vou produzir bastante conteúdo aqui para vocês, dar bastante dica para vocês sobre essa prova. E eu espero que vocês gostem. Manda aqui nos comentários, por favor, o que vocês acharam dessa prova. Vocês acharam uma prova justa? Vocês acharam que foi uma prova fácil, difícil? Vocês acham que passaram? Vocês acham que não passaram? Manda aí, vamos conversando e vamos se fortalecendo, tá bom? Para quem não é inscrito no canal, já se inscreve aqui. Vou postar agora vários vídeos, como eu já fiz a prova. Eu tenho um tempo agora para postar vários vídeos. E eu quero saber o que vocês querem ver também. Bom, fala para mim o que vocês querem ver, o que vocês estão com dúvida, que eu vou começar a postar aqui. Estou pensando em postar algumas dicas de como estudar, como se preparar, mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham legal, o que vocês querem ver aqui no canal. Falou? Então já deixa um like aí se você ainda não deixou e se inscreve no canal e ativa as notificações. Falou, tamo junto, até mais.